aí. O mundo acabou em 2020 do canal do Vortex. Eu acho que eu já vi esse canal aqui em algum vídeo dele, na moral. Calma aí. Já vi um vídeo desse canal desse maluco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Maluco. Eu tô ficando maluco. Ah, eu acho que é esse aqui que eu vi. Acho que eu já vi esse aqui. Cara, esse canal desse maluco me parece um... É um, tipo, o canal do Semideus. O canal do... do JJ. Com aquele canal lá do Brandon, mano. Na moral. O Brandon é foda. É Brandon, né? Não é Brandon. Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, tornou-se uma pandemia. Durante muito tempo Foda. eu tenho refletido sobre o quão bizarro foi Cara, a não é querendo dizer nada, não. Mas os acontecimentos de 2020 foram muito estranhos. época da pandemia. Estranhos. Sobre tudo o que aconteceu, ou melhor, Como a tudo situação o que foi mudou tomada depois e daquele os período. demais. E por incrível que pareça, recentemente em alguns dos meus vídeos, eu tenho reparado uma afirmação que se repete. O mundo parou em 2020. Até 2019 tudo tava certo, né? Parou em 2020. Para aqueles que não se lembram, no final do ano de 2019 já corriam notícias de uma doença respiratória na China. No início de 2020, a OMS declarava que a doença poderia ser considerada uma emergência de saúde pública, pois ainda em janeiro começaram os primeiros casos com óbitos. Não demorou muito tempo e a doença se espalhou pela Europa e Oriente Médio, pois tinha como modo de transmissão principal o contato com lugares e pessoas infectadas ou com gotículas respiratórias expelidas ao tossir, espirrar ou até mesmo ao falar. Com isso, não demorou muito tempo para que declarassem que aquela seria uma pandemia. Com os crescentes casos em todo o mundo, houve o período de lockdown, onde países começavam a fechar fronteiras, cancelar voos, viagens e não aceitar ninguém que estivesse lá fora. Esse foi o primeiro passo para tentar conter a pandemia, mas como não deu tanto resultado e casos ainda apareciam, foi tomada uma medida ainda mais radical: o isolamento social. Pior coisa que deviam ter feito. Fizeram, né? The COVID-19 pandemic is reminding us once again that mental health is just as important as physical health. A palavra isolamento social por si só já é algo assustador para alguns. Uma medida que te tirava de tudo que você estava acostumado. A partir daqui, não era mais possível deixar as crianças brincando na rua, sair para fazer compras no shopping, visitar seus amigos ou parentes distantes. O fator medo é o que mais me traz lembranças bizarras desse período, pois as pessoas, sem saberem do que se tratava, sobre quanto tempo aquilo duraria, começaram a comprar as prateleiras dos supermercados em massa, principalmente papel higiênico? Moral, doido. Eles poderiam fazer papel higiênico. álcool em gel, papel higiênico e alimentos não perecíveis. Então isso aqui foi tipo um caos Fala disso que absoluto. depois que as coisas começaram a se estabilizar, a rapaziada começou a entrar muito mais nesse bagulho de capitalismo. Porque se for parar pra pensar, faz muito tempo que não tem uma pandemia tão gigante como foi o coronavírus. Lá no ano de 2020, eu tava no serviço militar obrigatório, no período de internato para ser mais específico, que é quando você fica no quartel sem voltar para casa durante 30 dias. Quando deu o fim desse período, a gente foi comunicado sobre a pandemia. E de início, eu particularmente tava só escutando e querendo ir embora, tava voando ali. Quando eu desci do ônibus e não vi ninguém nas ruas, as lojas fechadas, foi aí que a minha ficha caiu e eu descobri que algo realmente estava acontecendo, pois a gente não tinha acesso à televisão, nem jornais, nem nada disso. O medo nesse período era tamanho que se você morasse com seu pai, sua mãe, seu irmão, você permanecia naquele ciclo e não podia visitar ali sua avó, por exemplo, pois crianças e idosos estavam no grupo de risco, por se tratar de uma doença respiratória semelhante à pneumonia. Alguns outros cuidados, como o uso de máscaras, álcool em gel regularmente, foram determinados obrigatórios só caso você quisesse sobreviver.
Além disso, vários microempreendedores viram ali o fim do seu negócio, pois pelo menos Exatamente. quando não se sabia ao certo o que se tratava, o que reinava era o medo e a incerteza. Porque quando você ligava ali os jornais, você só via o crescente número de vítimas de várias idades que partiram por essa doença. Algumas pessoas relatavam que nem mesmo tiveram a chance de se despedir das pessoas contaminadas, e eles estavam sendo deixados em alas diferentes e que eram apenas envolvidos em um saco preto e separados depois. Essa questão me pega muito, pois graças a Deus eu não tive nenhum óbito na minha família ou próximo dela, mas eu fico imaginando a dor das famílias que perderam alguém nesse período. Então, se você está assistindo esse vídeo e teve alguma perca, meus pêsames. Mas agora que sabemos um pouco mais sobre a pandemia, por que esse ano mudou tudo? Basicamente porque a nossa geração vem de alguns costumes mais sociáveis, digamos assim. Como jogar na casa de um amigo, ver os parentes nos finais de semana, brincar na rua e não exclusivamente ali da nossa geração, ter uma rotina como qualquer outra pessoa no trabalho ou na escola. Por um lado, eu sei que tem muitas pessoas que... Foi uma merda, pô. Acabou com a cabeça da rapaziada mais jovens. Perderam, tecnicamente perdeu 2 anos preciosos da vida. Comemoraram ali o isolamento social, pois já ficavam dentro de casa mesmo, então não fez diferença nenhuma. A única coisa agora era que não tinha escola nem trabalho, pelo menos não inicialmente. Só que depois ali de algum tempinho, e isso eu acho paia demais, foi que as empresas adotaram o home office e as escolas o EAD, né? Que é o ensino à distância. Falando sobre o trabalho, antes vocês me julguem, eu acho paia porque foi necessário uma pandemia para os caras terem ativação de neurônio ali e pensar: nossa, a gente diminui os gastos e não pagamos vale transporte. E ainda de relance, cobramos mais do funcionário, porque agora ele tá em casa, né, com mais conforto, tipo um CLT Premium. Só que, sinceramente, demoraram muito para ver que ficar em casa poderia ser algo até mais econômico e produtivo para o trabalhador, bem como para a empresa. Claro, o morcegão continuaria sendo morcegão, só que agora de cueca e blusa de uniforme. Já pra escola eu acho paia porque o ensino ficou literalmente às pampas. Quem aí se lembra da quantidade de memes que teve na época? Vou só contar 2 exemplos. Só as pedradas, mano. Lucaus. Nossa, foi a época dos memes, mano. São os 8, mas eu vou contar 2. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do Pneu ainda, lá vou saber quem é. Eu acho que nem o nerd levou tão a sério assim as aulas. Era braille em full para fazer as atividades e provas. Exato. E eu fielmente acredito que se não tivessem essas medidas tão rígidas, com certeza tudo seria pior. Olha como exemplo aqui o metrô de São Paulo. Olha o formigueiro que é isso aqui, cara. Além disso, eu duvido que no transporte público nunca te aconteceu de alguém ficar fungando do seu lado ou espirrando pro lado da janela só pra voar na sua cara que você tava logo atrás dele. O brasileiro, por si só, nunca teve a prática de usar máscara e álcool em gel regularmente. Eu acho Usou engraçado por que, medo... tipo, lá no Japão, regularmente eles usam máscara, tipo... Cara, pra mim, eu só consigo pensar, mano, eles estão com vergonha do rosto. Eles não querem mostrar o rosto, só isso, mano. Faz sentido. ali porque... Ou, tipo, a comida que eles comem tipo... não tem nenhum nutriente direito que eles... Viu que a coisa tava séria mesmo. Então, ficar em casa, com certeza, foi necessário. Mas 2022 a rapaziada a normalidade, pô. E eu sempre tento tirar do pior momento a melhor experiência ou lição possível. E pelo menos aqui pra mim tiveram alguns momentos até que bons, tendo em vista o caos que estava instaurado. Então eu aproveitei ali pra principalmente dormir e jogar. E foi só isso, tá? Foda. Algumas outras pessoas podem ter boas lembranças também, ainda que tenha sido... Eu saía com a rapaziada pra assistir filme, jogar no computador, mas tipo, isso foi bem no finalzinho de 2020. período de muita dor e sofrimento.
E o lado ruim é que surgiram inúmeras pessoas desenvolvendo depressão e ansiedade nesse período, porque primeiro ficavam longe de suas famílias ou pensavam que aquilo seria nosso fim. Eu não sei em qual desses grupos você se enquadra, mas o consumo de internet cresceu muito nesse período. Só que o problema é que muitas pessoas ficaram mal acostumadas seguindo aquela necessidade de ficar o dia todo enfiado no celular. Então, consequentemente, muitas crianças que estavam começando a brincar também foram consumidas por esse vício. Mas, como sempre, tempo vai e tempo vem, e teve a época de vacinação. E depois as coisas foram se normalizando entre muitas aspas, pois de normal, na minha opinião, não tem mais nada. Falo isso porque quando na sua vida você imaginava que viveria uma pandemia ou algo semelhante às que estudamos na escola? Algumas pessoas acreditam fielmente que a pandemia seria até mesmo um sinal do fim dos tempos, um castigo ou uma profecia sendo cumprida. E se isso foi um castigo divino, podemos esperar coisas maiores, pois mesmo em meio a tanto caos, muitas pessoas não tiraram nenhum aprendizado. Ver inúmeras pessoas falecendo não fez com que a maldade do mundo minimamente diminuísse ali. A pandemia, que foi global, deveria ter nos ensinado que independente do indivíduo que você é, seja rico ou pobre, que anda a pé ou de carrão, o fim será o mesmo. Só que, ao contrário disso, na visão de muitos, simplesmente passou e se tornará apenas uma história que contaremos e que estará escrita nos livros de nossos filhos ou netos. E eu vou ser bem realista e dizer que sim, eu tinha uma perspectiva que as coisas mudariam para melhor depois de tudo aquilo, mas não foi o caso. Então, os comentários só aparecem porque de alguma forma tudo pareceu perder a cor depois daquilo. Não há mais tantas crianças brincando assim nas ruas, alguns costumes acabaram e isso, infelizmente, acontece. Agora, quero saber de você, o que mudou na sua opinião? Quais foram suas experiências no ano de 2020, seja elas boas ou ruins? Eu agradeço se chegou até aqui. Aqui foi o VX e até o próximo. Sendo sincero, a pandemia momentos para mim, tipo, pessoalmente, mas não para o psicológico. Rapaziada. Foda, mano.